Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo. Hoje aqui estou para mais um Juris Talk, esse programa que vem trazendo alguns convidados especiais para falar de temas como empreendedorismo, tecnologia e direito também. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que vai falar de um tema também muito especial, professor Diogo Pignataro. Vamos falar aqui sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos, especialmente sobre arbitragem. Então, meu amigo Diogo, seja bem-vindo ao Juris Talk. É um prazer tê-lo aqui. E todo começo de Juris Talk eu faço essa pergunta: quem é meu amigo Diogo Pignataro? Um pouquinho da história dele. Eu sei que tem americano, tem pai de família, professor, nordestino, caba bom, gosta de arbitragem, está fazendo doutorado ainda em Coimbra, que é difícil. Mas me diga aí, como é que é o amigo Diogo no dia a dia também, para a gente poder conhecer um pouco mais do nosso convidado. Muito bom, muito bom. Obrigado, João Paulo. É uma honra, uma satisfação grande estar aqui nesse projeto. Bacana, né, que perpassa aí não só o direito, né, entra em várias searas que o direito se conecta naturalmente. Né, empreendedorismo, enfim, tecnologia, são assuntos que o direito não consegue agir, né, sem olhar para essas outras frentes, porque o direito está interligado, seja porque regra determinadas matérias, né, seja porque pode auxiliar, seja porque é influenciado por isso tudo. Né. Então, esse olhar mais aberto, enfim, e essa dinâmica que o podcast, enfim, essa ferramenta propicia, é só louvar, né, a iniciativa. E falando um pouco de mim, enfim, eu sou um pouco disso tudo, né, que você mencionou. Assim, um apaixonado pela docência, um apaixonado pela advocacia, né, um apaixonado pelo direito, né, mas sem ser aquela paixão tradicional, né, que nos cegava, que nos fazia, né, não conseguir enxergar, né, onde o direito pode ser melhor na vida de todos nós, na vida das empresas, na vida, né, do cidadão comum, naquilo que a gente pode, enquanto praticante do direito, enquanto observador, né, do direito, aquilo que a gente pode utilizar o direito como ferramenta para melhorar a vida das pessoas, para melhorar, né, o dia a dia das empresas, enfim. E aí é onde entra também, naturalmente, os conflitos, né, que todos nós, não só os jurídicos, né, mas tem os pessoais, os interpessoais, né, e aqueles também jurídicos, né, como é que a gente pode resolver isso tudo, e o direito está conectado com isso, porque por muito tempo, né, o olhar que a gente tinha do direito era um olhar exclusivamente de regrador das relações. Né? E quando a gente olhava para o direito para enxergá-lo como instrumento, né, como instrumentalizador das relações, a gente enxergava apenas o processo civil. Né? Ou seja, aquilo que o judiciário poderia fazer, né, para aplicar o direito, para dizer o direito no caso concreto, e ele deve fazê-lo, e o processo civil existe para isso mesmo. Mas existe vida e conflito para além, né, do CPC ou do processo civil. Né, e eu acho que um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, né, de arbitragem, de gestão eficiente de conflitos, enfim, foi para isso que você me chamou, Claro. né? Então, isso sem dúvida tem um ponto, né, muito forte desse olhar diferente do direito, de como a gente deve enxergar, né, aquilo para que o direito serve, não o direito, né, dos paletóis e gravatas, não o direito do CPC apenas, né? Isso aí é ok, tudo é positivo. Né, mas existe muita coisa por trás que pode se auxiliar, né, de ferramentas, de instrumentos, né, humanizadas, que vão dar respostas melhores, enfim, mais adequadas. Quando a gente pensou nesse formato aqui de programa, eu tinha muito em mente isso, sabe? A gente tentar criar uma nova perspectiva de observar o direito, né? Que é o que a gente tem mais validado, que a gente estuda há muito mais tempo, né? Que a gente leciona, e trazer esse ambiente, né? Essa ambiência com relação a outras temáticas, como é o caso empreendedorismo, tecnologia, finanças, gestão. São temas que a gente tem trazido aqui para o podcast
E eu sempre coloco isso. A ideia, na realidade, é que a gente venha aqui como personagem, né, do direito, de uma forma geral. A maioria dos nossos convidados tem essa característica, mas também como pessoa da sua inteireza, né? Ou seja, a gente trazer elementos que não são apenas elementos jurídicos, né? Eu sei que é muito importante, e esse é um ponto de partida, né, da nossa conversa, exatamente essa ideia de que, por exemplo, né, Diogo tem esse lado nordestino, esse lado pai, esse lado americano, sofredor, mas torcedor também, firme e forte, assim como eu também sou. A gente se encontra muito no estádio. O cara que gosta de jogou basquete, né, tem os seus momentos, e aí a gente consegue construir, da minha visão, um personagem, uma perspectiva mais completa do que é essa formação do direito que a gente entende, né, a partir desses anos aí de docência, que são necessárias para essa formação que é necessária para, de alguma forma, a gente construir, por exemplo, um sistema jurídico mais eficiente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, meu amigo, tá explicado quem é o cara. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, realmente. Acima de tudo, existe imagino, uma reciprocidade de respeito e de admiração, porque a gente está numa área, inclusive, que podíamos ser concorrentes, mas somos, na realidade, parceiros de muita coisa. Claro. Então, veja, eu penso o seguinte: hoje a gente tem uma missão que é falar um pouco sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos, mas especialmente a questão da arbitragem. Já tive a oportunidade aqui de trazer o professor Albenes, a gente falou muito sobre mediação e tal, mas eu queria que a gente trabalhasse muito essa questão da arbitragem, até porque eu sei que o público da gente, uma parte dele não conhece essa questão da arbitragem. Então a gente vai lidar aqui também na conversa de uma forma a tentar, né, colocá-los, né, nesse ambiente da arbitragem. Então, primeira pergunta aí, o que danado é isso, né? Gestão eficiente de conflitos, arbitragem, como é que você vê essas duas figuras, como é que você enxerga essa ideia? Não, muito bom. E é engraçado porque você falou em dois aspectos aí da minha vida pessoal, né? Do América, eu fui por 9 anos diretor jurídico do América. Sou conselheiro, hoje conselheiro do clube. Hoje eu sou membro do conselho de administração do América SAF, né? Indicado pelo clube, né? Então pelo acionista minoritário, né? Hoje, né? Tenho essa vivência, enfim, já mais direta desde 2012, mais ou menos, no clube. 9 deles sendo da diretoria, né, compondo aí, com vários presidentes passando. E fui atleta, não posso dizer que sou, porque, né, eventualmente, mas fui atleta de basquete, né, campeão do GENES, campeão universitário, né, mas é engraçado porque quando você puxa o tema da arbitragem, quando eu falo com alguns amigos, né, enfim, pessoas que não são do direito, eu estava num evento de arbitragem, eu estava falando e o pessoal remete isso à América ou a basquete, ou a né? basquete, Coisas que não faz, obviamente, nenhum sentido, porque não é a arbitragem propriamente desportiva, né? Embora tenha e exista, né, a resolução de conflitos no âmbito, por exemplo, do esporte. A arbitragem, enquanto método, ela é muito forte, muito utilizada, principalmente internacionalmente, né? A FIFA, né, tem um comitê de resolução de disputas e que isso é muito positivo, porque imagine se fosse um país ditando regras ou dando julgamentos, você tinha que internalizar posteriormente em cada país, né, onde aquela decisão precisasse ter efeitos. Imagina a loucura que seria isso, né? Você ter que fazer reconhecimentos de sentença estrangeira, por exemplo, da Suíça, para poder punir um jogador ou um clube, né? Não pelo aspecto desportivo, tá? Então, aí quando a gente fala de esporte, a gente tem que separar, é claro, a parte desportiva, que aí é o que acontece dentro do jogo, né? Dentro do campo, dentro da quadra, né? Isso aí é tratado pelos tribunais desportivos, né? Não são tribunais jurídicos, nem arbitragem, e você tem aquilo que acontece fora do campo, os negócios que acontecem, né? Ou, eventualmente, a prática de algo que aconteceu dentro do campo, mas descamba para fora, né? Como o caso de doping, enfim, outros assuntos. De certa forma, é um bom exemplo, né? O futebol como um exemplo dessa capacidade. O esporte, de um modo geral, o Comitê Olímpico Internacional também tem essa ferramenta, e a gente tem um tribunal arbitral do esporte, que é a instância máxima,
também localizado na Suíça e que serve para todo e qualquer tipo de esporte, não só para futebol, mas você tem no âmbito da FIFA um tribunal arbitral, mas você pode recorrer, né, para esse tribunal arbitral do esporte, que é o CAIS, que fica na Suíça e que, enfim, recebe demandas de arbitragem, um tribunal arbitral fixo, né, não é ad hoc, né, e ele tem um componente de uma composição muito grande de pessoas, de juristas, né, que realizam os julgamentos de questões desportivas ou eventualmente contratuais. Por exemplo, um clube... eu já advoguei no âmbito pelo América, no âmbito do Comitê de Arbitragem da FIFA, que não tem nada a ver com a arbitragem de jogo de futebol. Era, enfim, um clube da China que devia um valor por uma transação de um atleta que era do América. Imagine se eu fosse ajuizar uma demanda, né, perante o judiciário da China para reaver, ou aqui no Brasil, e depois ter que buscar o reconhecimento e homologação daquela sentença aqui no Brasil, lá na China. Não faz sentido isso, obviamente. Essa é a grande razão de ter sido criado, por dois motivos. O primeiro é garantir um acesso mais adequado e eficiente, né, às demandas que nascem no âmbito do futebol, né, e ter também, por consequência, um direito material uniforme aplicável a eles. Não ficar dependendo, por exemplo, do direito chinês ou do direito brasileiro ou de qualquer canto. É muito bacana, né? Você vê, a gente, né, eu não tinha nem imaginado que a gente ia falar sobre esporte, mas pegando esse gancho aí do esporte... Mas você me introduz como americano e jogador de basquete. Isso aí, na realidade, já dá outro podcast. Outro podcast, porque realmente é uma área muito rica. Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma Câmara Arbitral, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, que ela foi criada no âmbito da CBF, mas ela não é vinculada diretamente, hierarquicamente à CBF, tá? Ela tem autonomia, enfim. E ela julga demandas, a CNRD, ela julga demandas que nascem do futebol. Por exemplo, recentemente, lá no Mediarb, um aluno, né, e eu orientei esse trabalho, um aluno nosso do FRN apresentou um trabalho lá, científico, que está desenvolvendo essa pesquisa sobre um julgamento específico da CNRD. Era o caso do atleta Fred, que se desvinculou do do Cruzeiro para jogar no Atlético, foi vice-versa, eu não lembro mais ou menos o contexto. Depois ele foi para o Fluminense e aí, enfim, terminou a carreira. Mas é um local, né, apto para resolver demandas dos negócios que acontecem no âmbito do futebol, seja clube com clube, atleta com clube, demandas trabalhistas, né, de jogadores, a questão envolvendo agentes, negociações, enfim, né, ao invés de ir ao judiciário, e aí voltando aí para a tua pergunta, né, a arbitragem é um método, né, tal qual o judiciário, né, é um método heterocompositivo, ou seja, tem um terceiro que vai resolver a disputa entre duas ou mais pessoas. A arbitragem faz a mesma coisa, né, que o judiciário faz, porém com meios, mecanismos diferenciados, né? A arbitragem não é estatal, a arbitragem é privada, né? A arbitragem ela não está amarrada por procedimentos legais, o judiciário está, né? O judiciário existe para resolver todo e qualquer conflito, né, de pessoas envolvidas na sociedade de um modo geral, de modo residual ou não, né? A jurisdição estatal, né, ou seja, o poder judiciário, ele existe para resolver, quer eu queira, né, quer eu não queira, eu estar envolvido numa disputa, eu posso ser submetido, né, a responder um processo perante o poder judiciário. Na arbitragem isso não acontece. A arbitragem é um local exclusivamente voluntário, né? Eu preciso ter a disponibilidade, a autonomia de dizer eu quero não resolver o meu conflito no âmbito do Poder Judiciário, que é onde normalmente se resolve, e aí a gente entra em vários aspectos culturais, né, que nos leva ao Poder Judiciário, né, tudo que é tipo de problema que se tem, né, eu vou entrar na justiça, eu vou fazer isso contra você, eu vou, né, o litígio, a cultura do litígio é muito forte. Né, e a arbitragem, apesar de ser um método heterocompositivo, tal qual o judiciário, é um terceiro,
que vai dizer o direito, que vai impor, né, entre aspas, que vai impor, vai dizer quem é que está certo, quem é que está errado, em que medida. Mas como as partes fizeram aquela escolha por aquele método, e essa escolha ela tem propósitos, objetivos, né, e a gente pode falar sobre isso depois, mas essa escolha de tirar do judiciário precisa ser uma escolha muito acertada, né, uma escolha muito bem pensada, porque envolve custos, né, envolve você sair, entre aspas, do local seguro, né, que seria resolver pelo Poder Judiciário, mas envolve, por outro lado, outros benefícios e qualidades e vantagens que a arbitragem pode oferecer, né, para quem, enfim, busca acessar o judiciário. Mas um ponto eu acho que sempre é fundamental quando eu falo de arbitragem para aluno, em podcast, em seminário, em palestra, é fundamental para a gente não ter, inclusive, a banalização do Instituto da Arbitragem, né, é o ponto da autonomia da vontade das partes. Esse é um princípio basilar de muita coisa no direito, mas da arbitragem, para mim, ele é o fundamental. Não existe arbitragem sem uma disponibilidade autônoma e inequívoca das partes de irem, né, à arbitragem, de resolver o conflito de modo privado, né? E aí, normalmente, isso é feito através de câmaras, de instituições arbitrais que vão gerir, que vão administrar o conflito, né? Mas quem vai julgar são as pessoas que são escolhidas pelas partes, né, para julgar aquela causa. E essa escolha tem muito sentido. É uma escolha... Por que eu escolho o João Paulo, por exemplo, para ser um árbitro de uma demanda, né, que eu estou envolvido, ou a empresa que eu represento está envolvido? Porque eu encontro em João Paulo, por exemplo, um cara que conhece muito daquela matéria. Não é porque João Paulo é meu amigo e ele vai julgar favorável, né? É porque ele é um cara que fez mestrado, doutorado, é um cara que escreve sobre aquilo, que tem um conhecimento prático, que eu sei qual é o posicionamento dele previamente sobre aquele assunto e, de repente, né, aquilo vai ser bem trabalhado dentro do procedimento. Não é um contratado meu, ele não é um agente da parte, ele não é um representante da parte, mas é alguém que eu vou ter mais confiança que ele decida uma disputa minha, né, do que o juiz estatal, que tem vários assuntos que permeiam aí as dificuldades que o Poder Judiciário enfrenta hoje. A gente não vai entrar nisso tudo, evidentemente, mas assim, uma delas certamente é o volume e a especialidade. Hoje uma vara, por exemplo, no interior do estado, ou uma vara civil, né, não especializada, pode receber uma infinidade de demandas ou de tipos de processo. Eu, Diogo, enquanto árbitro, eu só recebo determinados tipos de matérias. E eu posso dizer não. Verdade. Eu posso dizer, não, essa matéria, eu não me sinto apropriado a julgar, confortável, né? Não só por questões, evidentemente, de impedimento, de suspeição, mas pela matéria ou pela quantidade de trabalho. Eu costumo dizer que eu no máximo, tenho, enquanto árbitro, 3 arbitragens concomitantes. Eu não trabalho mais do que isso. Imagine se um juiz pode fazer isso, coitado, né? No auge da sua... ministro hoje, né? Pois é. Então o cara tem 1.000, 5.000, 10.000 processos numa vara. Eu fico só fazendo uma parte. Primeiro, se vê claramente, né, dentro da perspectiva do tema, que você é um apaixonado pelo negócio e conhece muito mesmo. Tá aqui refletindo e querendo achar um momento até para poder colocar esses elementos. Me pare, senão eu vou falando. Mas isso é natural do professor. A gente já sabe disso, já vive essa realidade. Mas assim, eu falo sobre arbitragem, foi engraçado, eu estava um dia desses fazendo essa reflexão. Quando eu comecei a dar aula em 2004, eu lembro que tinha acabado de sair no MEC uma resolução falando sobre a necessidade de falar sobre métodos adequados de resolução de disputa, e botava especificamente arbitragem. E aí eu tinha acabado de me informar, eu disse, e o que é isso, pelo amor de Deus? Né? Porque na universidade a gente não, pelo menos naquela época, não via. Né? Hoje a gente tem já um aprofundamento, apesar de ainda estar bem distante, né, do que a gente imagina. E aí eu comecei a estudar e o primeiro impacto que a gente tem realmente é o impacto de, meu Deus, isso existe. Né? O ordenamento jurídico permite que as partes escolham quem vai julgar a disputa, não é só o judiciário. Então, assim, o primeiro impacto foi esse, né? E é um ponto que eu acho que é fundamental,
né? Até porque a nossa audiência tem essa dupla característica, né? Nós temos também pessoas que são curiosas no direito, então ali na área de empreendedorismo, etc. É um ponto fundamental, inclusive, para estimular os empresários, empreendedores a buscarem, ou seja, a ideia de que há a possibilidade de você, né, usando da perspectiva da autonomia da vontade, isso é muito importante, a gente sabe que quem estuda arbitragem, esse é a pedra de toque do negócio, né? Eu gostei muito de uma passagem que você falou da banalização e eu quero depois comentar, mas usando da perspectiva da autonomia da vontade, optar, né, voluntariamente Isso. por resolver a disputa fora do judiciário, através de um árbitro, através de câmara, através de, enfim, todo o ecossistema que a gente vai ver, né, um split board e ter outras perspectivas, de uma forma a botar um ponto final e aquela resolutividade na iniciativa privada ser equivalente a uma decisão judicial, com vários elementos positivos e, obviamente, também alguns elementos negativos, que a gente está no meio e sabe disso. Mas eu penso, né, hoje, estando dentro dessa perspectiva, que são mais positivos que negativos. Mas esse ponto é um ponto que eu acho que é fundamental, é entender, né, e aí a perspectiva é assim, dentro da lógica dos meios adequados de resolução de disputa, né, essa perspectiva de escolha mais eficiência, né? Então, de acordo com a adequação do conflito, né, você falou de futebol, a gente falou de futebol, a dificuldade seria, por exemplo, um método tradicional resolver um problema desse. Né? Então, de acordo com a especificidade do conflito, a gente buscar uma justiça privada, vamos dizer assim, um meio privado de resolução. Mas realmente esse ponto é muito fundamental. E aí eu queria entender um pouco mais, né, dentro dessa perspectiva, o que é que seria, por exemplo, a banalização e o que é que seria o correto, na sua visão. Porque esse ponto aí, para mim, é um ponto fundamental, porque aí eu vou me posicionar como aluno agora, porque banalização eu ainda não tinha escutado esse termo. Mas enfim, é um termo pesado, mas que assim, eu acho que deve ser usado, né, porque a gente precisa realmente, de fato, afastar aquilo que não traz positividade ao Instituto. É um Instituto ainda relativamente novo, né? Vamos lá, a lei é de 96, né, para 97, 9.307. Houve muita discussão sobre a sua constitucionalidade a partir de então, né, porque justamente o que você colocou, né, como resolver um conflito fora do judiciário. Então, a discussão foi muito sobre o acesso à justiça e se isso era um impedimento, se não era uma violação ou não, né, ao direito fundamental. Houve um julgamento pela Suprema Corte em 2002, né? Não foi um julgamento em controle concentrado, foi numa ação de reconhecimento de sentença estrangeira, de homologação de sentença estrangeira, né? Uma contestação, e alegou-se isso, né? A constitucionalidade da lei, de modo incidental, e o Supremo aproveitou a oportunidade, né? Em dado momento, a composição do Supremo era conservadora demais, a ponto de possivelmente decretar inconstitucionalidade. O relator foi experiente e maduro para aguardar um pouco, né? A composição se alterou e em 2002 teve esse julgamento, né, sobre a constitucionalidade da lei. Enfim, tem muitos autores da época que descrevem aí o que aconteceu, né? Se pegar o próprio professor Carmona, a professora Anselma Lemes, eles, né, retratam bem aí esses episódios que aconteceram entre 96, 97 e 2002. De 2002 para frente, a gente já tem, pelo menos no Brasil, um outro cenário, que é um cenário, pelo menos com o Supremo decretando a constitucionalidade, a arbitragem já pode, né, nascer, né, acontecer. Né? A gente tem hoje um cenário muito forte da arbitragem no eixo sudeste, São Paulo, Rio, Minas, Brasília e sul do Brasil, né? E ainda no Nordeste não tanto, né? Por isso que iniciativas que trazem, né, o que criam perspectivas de banalização do Instituto vão ser muito maléficas para o seu crescimento, né? Querer se equiparar ao judiciário, por exemplo, uma instituição arbitral
querer dizer, se utilizar emblemas, né, brasões da República, emblemas do Poder Judiciário, se auto-intitular tribunal. Câmara arbitral, instituição arbitral, não é tribunal nenhum. O tribunal arbitral ele vai existir no momento em que os árbitros são escolhidos, aceitam, e eles vão julgar aquela causa. É uma espécie de tribunal ad hoc. Ele existe para julgar aquele processo. No momento em que ele dá a sentença, acabou. Acabou a jurisdição do tribunal. A Câmara é um órgão administrativo. Ele não tem poder jurisdicional, né? Ele é uma empresa. E pode ser uma empresa, inclusive. Não há problema algum. Pelo contrário, porque é privado mesmo, né? O que aconteceu no Brasil é que a maioria das câmaras nascem em instituições que já existiam, que tinham alguma credibilidade ou que tinham, enfim, respeitabilidade na sociedade, enfim, federações das indústrias, câmaras de comércio, né, a própria FGV, né, a Bolsa de Valores. Então você tem câmaras embaixo, né, não gosto de dizer embaixo porque você dá o sentido de hierarquia, né, mas ao lado, vamos dizer assim, dessas grandes instituições, que são uma ou outra vai nascer assim e tem uma grande, né, relevância ou importância no mercado. Caso da Camarb, por exemplo, que não nasceu embaixo ou ao lado de instituição alguma, né, mas é uma câmara de arbitragem de altíssimo respeito hoje no âmbito do Brasil, ou aquelas que nasceram fora do Brasil e têm escritórios filiais aqui no Brasil, caso da ICC, né, a CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional, que nasce a partir de uma Câmara de Comércio, né, mas que aqui no Brasil ela é replicada como uma filial. Existem poucas filiais da CCI no mundo, né, a do Brasil é daquelas que mais possuem processos. Hoje o Brasil é um grande player enquanto país que tem demandas arbitrais e enquanto país que tem empresas brasileiras litigando fora do Brasil em arbitragens, né? A gente tem aqui no país, por exemplo, uma das maiores câmaras de arbitragem do mundo, que é a Câmara, né, a CAN-CCBC, a Câmara de Comércio, a Câmara de Arbitragem que fica sediada na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, assim, a gente tem diversos exemplos positivos, né, mas ainda no Nordeste a arbitragem não é tão conhecida e difundida enquanto instituto, né, de resolução de conflitos, mas é o caminho que se coloca, é o caminho que a gente, enfim, vem tentando trabalhar para isso fazer crescer via OAB, via as próprias instituições arbitrais, via academia, né, conscientizando os alunos de que há coisas fora, né, do Poder Judiciário, há questões, por exemplo, as grandes questões hoje societárias, empresariais, contratuais no Brasil não se resolvem mais no Poder Judiciário. Não tem como. Não tem como. E aí a gente entra, por exemplo, num ponto interessante que você tocou, que são as vantagens, né, da arbitragem. Por que eu vou procurar arbitragem? Você fala das vantagens, né? Deixa eu só fazer eu entendi e eu acho que realmente é um ponto muito importante. A gente tem hoje um cenário aberto, né, de construção, de criação de câmaras. Eu acho que é importante a gente ter um aumento, né, das câmaras, né, mas infelizmente, né, é uma realidade, me chamou a atenção, é uma realidade que existem sim câmaras que são verdadeiros... A forma que você faz o processo acontecer não é só os exemplos que eu dei, são exemplos para fora da Câmara, né? A utilização de brasão, né? A nomenclatura de tribunal, etc. Isso é para fora, é exterior. Mas aquilo que acontece para dentro, né? Ou seja, quem são os árbitros daquela Câmara? Né? Quem é que decide? Quem é que gerencia o processo? Quais são os custos envolvidos? Há um olhar claro, né, sobre a disponibilidade do direito envolvido? Há, por parte, né, de quem vai julgar, uma clara verificação acerca da vontade das partes em ali estarem num processo arbitral? Elas sabem o que está acontecendo? É verdade. Né? Porque, veja, a arbitragem dificilmente vai ser um método, um procedimento, um método de resolução de conflitos que vai atingir a todos indistintamente.
Né? O que é que eu quero dizer com isso? Dificilmente a arbitragem vai servir para julgar processos de pequena complexidade ou de pequena monta, inclusive financeira. Né? Por quê? Porque é um método que, naturalmente, ele tem um preço. Ele é um serviço. A arbitragem é um serviço que vai ser prestado. O Estado presta esse serviço através do judiciário de modo extremamente subsidiado. As custas que a gente paga, que os clientes pagam para ingressar com ações, ou quando perde pagar os ônus da sucumbência, etc., aquilo ali não reflete o gasto que o Estado teve com aquele processo. Em, por exemplo, ter um juiz daquela qualidade. Imagina, se você for dividir o vencimento de um juiz, né, com todos os atos que ele pratica ao longo do mês, se você for fazer uma conta correta, o custo dos servidores, o custo da estrutura, quando você fizer isso tudo, não dá o valor das custas dos processos que foram pagos. Então, o judiciário faz isso, não é porque ele não planeja, não faz adequadamente, é porque é função dele mesmo fazer aquilo. Prestar, né, é um serviço público que é prestado pelo Poder Judiciário a todos, inclusive a quem não tiver condições, né, a fazer aquilo gratuitamente. A arbitragem é um serviço privado. Então, claro que esses custos, tudo que eu falei que não compõe, né, ou não deve compor, né, as custas judiciais, na arbitragem isso é contado bem direitinho. Né? Não tem como fugir a essa risca, porque é o tempo do árbitro. Normalmente, o árbitro é um cara que tem um nível profissional alto, né? Portanto, a hora dele, né, de trabalho é alta. Né? Você vai ter aí locais, né, que vão guardar confidencialidade, locais que vão, né, ser estruturados para realizar audiências, realizar os atos. Isso tudo é custo. Então, isso tudo vai compor, né, vamos dizer assim, um complexo que vai gerar um valor relativamente alto. Você pode ser esse valor pode ser muito alto, né, como, por exemplo, em Nova York, em Paris, Londres, as grandes câmaras arbitrais, São Paulo também, mas você pode ter valores mais tropicais, né, aqui em Natal, né, que vão ser mais caros que o judiciário, sim, com né, certeza. Mas que no final, se você faz a análise econômica financeira de fato daquele processo, né, ele vai, não vai ser mais caro ou tão mais caro quanto, né? Quanto foi que aquele processo durou, né? O direito que eu iria buscar ou garantir ou possuir com 5, 6 anos, 8 anos, me foi dado em 1 ano, 2, pela via arbitral. Isso faz diferença no meu negócio? Com certeza. Com certeza. Né? Então, são esses custos indiretos que a gente precisa trazer para dentro. E assim, poxa, a arbitragem pode ser aparentemente mais cara, mas no final das contas ela não é. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, a arbitragem termina não mexendo, talvez ela nunca vá ser um concorrente do Poder Judiciário, jamais. Esse não é o propósito. Quem pensa assim, pensa errado e já está no caminho da banalização, porque é o cara que está tentando jogar arbitragem para resolver pequenas causas, questões de juizado especial. O judiciário faz isso muito bem quando criou os juizados especiais. Então, não é esse o papel da arbitragem, não é resolver os números do Poder Judiciário. A arbitragem pode influenciar muito positivamente nesse assunto, tirando do judiciário as grandes causas, as questões muito complexas tecnicamente, que demandariam instruções que um juiz, né, estatal iria ter que paralisar 8.000 processos para se dedicar àquele. É verdade. E ele não consegue fazer. É verdade. E ele não é culpa dele. Né? Mas aí vai ter um cara que vai ter 2, 3 arbitragens correndo, por exemplo, né? E ele vai se dedicar a fundo àquele processo, e aquele processo consegue ter uma resolução mais adequada, mais eficiente. Né? Mas eu acho que esse é o cenário mesmo. Eu, com relação à banalização, eu vejo sim essa possibilidade, porque tem, de fato, né, alguns elementos mal pensados, né, na construção desse cenário, que é um cenário de liberdade, né? Ou seja, não existe uma regulamentação jurídica que proíba você construir câmaras arbitrais. E aí tem, de fato, um pensamento muitas vezes torto, né? De que, não, vamos criar aqui volume, vamos trabalhar em concorrência com o judiciário, ou mesmo auxiliando o judiciário, mas não no sentido como você colocou. Auxiliar no sentido essencialista,
É a ideia de que, ó, de certa forma, eu, com minha autonomia, com o meu trabalho, eu vou ajudar, mas não no sentido subserviente, ou seja, eu vou ficar a serviço do judiciário. Existem muitas discussões com relação a isso, mas no final das contas eu entendo também que é um mecanismo que vai se aplicar a situações bem específicas. Exemplo que você colocou, né? Direito internacional privado, direito desportivo, contratual específico, direito societário, que é imobiliário, né? Que são construção de um modo geral, então, infraestrutura, infraestrutura, né? Energia. Então, todas essas. Então, esses são os grandes vamos locais, dizer assim, os grandes eixos, né? Onde a arbitragem acontece. Eu concordo também, eu acho que é um ponto. E é um ponto que precisa, aí talvez pegando o gancho da banalização... Franquias também, tá? Né? É uma área que tem muito espaço. Então, assim, a gente às vezes pensa que a arbitragem está muito longe, né? Não, mas isso aí, energia, infraestrutura, prestação... Você tem relações com a administração pública, prestações de serviços, obras contratadas, né? Cada vez mais a administração pública se volta para resolver os conflitos em que ela está inserido, né, fora do Poder Judiciário, e a arbitragem vem sendo aí o grande exemplo disso. E a arbitragem, a administração pública na arbitragem, ela, ao contrário do que acontece muitas vezes no Poder Judiciário, e aí não é êxito maior ou melhor de um ou de outro, ela vem ganhando muito mais do que perdendo. Mas por que isso? Porque é aquele tipo de demanda que faz mais sentido tanto para o público quanto para o privado, que seja resolvido mais rápido, de modo mais eficiente, mais técnico e mais especializado, né? E não é porque o advogado público que trabalhou naquelas causas é melhor do que os que atuam no judiciário que talvez percam. É porque a natureza das demandas que são levadas ao Poder Judiciário quase sempre levam a administração pública a ser um mero protelador da resolução dos conflitos. Enquanto que na arbitragem, não. Ela quer resolver porque ela é parte daquilo. É uma obra que está parada. Né? Com certeza. É uma concessão que não está andando de um aeroporto, de uma obra pública, de uma rodovia, né, de um porto. Então a administração pública tem muito interesse que aquilo funcione. Então ela quer resolver, de um jeito ou de outro, perdendo ou ganhando. Né? Ela quer resolver, ela quer que aconteça. Né? Eu tenho muita deferência aos nossos colegas advogados públicos, especialmente na AGU, né, que é onde eu estou mais atuante lá e eu sei que não tem dúvida que é o melhor escritório de advocacia do país, né? Os caras são muito preparados e essa percepção já chegou, né? Tanto a percepção dos meios adequados em resolução através de composições, como também de arbitragem. E eu acho, como o Estado brasileiro é muito grande, né? Eu tenho uma percepção de que vai ser um grande responsável pela, não vou dizer nem banalização nem popularização, mas pela consolidação da arbitragem, porque e ficará muito claro, né, nas disputas, né, que vão ser levadas para a arbitragem pela administração pública, AGU e as procuradorias do Estado e municipais, principalmente porque aí quando o procurador levar a partir de um corpo técnico eficiente, que é o caso, a chance de ganhar é grande, e a resolutividade rápida, e o problema vai ser resolvido eficientemente. Então isso vai gerar uma consolidação muito grande, porque é o Estado duplamente abrindo mão do seu império, né? Ou seja, você abre mão do império da perspectiva jurisdicional, abre mão dessa prerrogativa que existe na advocacia pública e vai para a iniciativa privada, para as câmaras tradicionais, ou enfim, as câmaras de uma forma geral, para resolver um conflito que seria propriamente dentro do Estado, e o Estado poderia resolver de forma eficiente. Eu queria, aí nesse ponto, ressaltar, meu amigo, os elementos de vantagem. Eu vejo vários, né? Mas eu queria que você pontuasse o que é, em termos de vantagem, optar pela arbitragem em vez de optar pelo Poder Judiciário. Ou seja, qual é o ganho que o cidadão tem com relação a essa opção? O que você vê? Vamos lá. Em vez de responder, eu vou fazer uma pergunta a você. Por exemplo, o que é que um empresário, qualquer que seja o tamanho dele, ele visualiza quando ele tem um processo, um conflito, né, que vai, por exemplo, para o Poder Judiciário, ele sabe que vai ter que ser resolvido lá. Ele quer que aquele processo seja bem resolvido, ele quer
que aquele processo tenha uma decisão muito técnica, a depender do tipo, né, de atividade econômica mais técnica ainda, né? Mas ele quer algo que é muito fundamental nos dias de hoje, que é uma resolução rápida. E ele quer também, às vezes, não sempre, mas às vezes ele não quer, na verdade, que aquele processo dele seja visto por outros. O que é que isso tudo, né, da pergunta que eu fiz, o que é que o empresário quer, eu já já respondi, mas o que é que isso tudo, né, influencia na tua pergunta? O que esse empresário quer, ele vislumbra, ele tem na arbitragem, né? Porque a arbitragem, aí voltando de trás para frente, né, a arbitragem é um local de resolução de conflitos confidencial, né? Diferentemente do Poder Judiciário, onde a regra é a publicidade e a exceção é o sigilo. Na arbitragem, né, por costume, isso não está na lei da arbitragem, mas é costumeiro, e as câmaras de arbitragem hoje, em seus regulamentos, elas são muito claras, praticamente todas, em garantir, né, a sigilosidade do procedimento, né, em especial, assim, claro, ressalvando a questão quando é a administração pública uma das partes, aí você tem particularidades em respeito lá ao princípio constitucional da publicidade. Então, tem a confidencialidade, tem o tempo, né? O fator tempo, na arbitragem não há recurso. Só a né? confidencialidade, fazendo um parêntese, se a gente falou de societário, né? A gente sabe, por exemplo, que os grandes problemas societários, aliás, os grandes problemas das empresas, muitas vezes não são de fora para dentro, são de dentro para fora. Isso. E aí você imagina problemas societários, né? As entranhas da empresa sendo colocadas à sociedade, e empresa é credibilidade, empresa é nome, é bom nome. E aí você imagina conflitos internos sendo publicizados, e aquela empresa perde valor do mercado, perde credibilidade, perde tudo. Expõe sigilo dos negócios, que às vezes não é nem um sigilo, obviamente, legal, mas é um sigilo da minha estratégia de negócio, do que eu utilizo, do que eu deixo fazer, o fato. Enfim, isso tudo fica publicizado no processo judicial. Imagine o prejuízo, né? Então, confidencialidade... Confidencialidade é um ponto, assim, muito ressaltado em termos de vantagem na arbitragem, sem dúvida, né? Um segundo ponto, a questão do tempo, né? Seja em razão da arbitragem não haver recursos, né? Eu não tenho essa possibilidade de recursos como há no Poder Judiciário, em que eu tenho primeira instância, segunda instância, decisões liminares que podem ir para a segunda instância, depois volta para o processo correr, até o processo ter uma sentença. Né? Depois da sentença, o processo pode voltar para a segunda instância para ser uma instância revisora, né, do que aconteceu em termos de fato e de direito. Depois ainda a gente tem as instâncias extraordinárias, né, que hoje em dia não são tão extraordinárias assim. É verdade. Né? Então, são os tribunais superiores, e aí você tem ainda que um funil, né, para chegar lá, muito grande, e cada vez maior, né, cada vez maior esse funil, mas ainda assim, né, é uma instância, né, ainda, né, vamos dizer assim, não no nível de revisar fato, né, e provas, mas de poder eventualmente até modificar completamente, né? Então, assim, nada disso existe na arbitragem. Na arbitragem você tem o tribunal arbitral composto por um número ímpar de julgadores, e aí pode ser podem ser 3, né? E a decisão que sair dali, ela é definitiva. Tanto do ponto de vista de decidir uma urgência, né, uma liminar, uma cautelar, uma produção antecipada, enfim, que seja, quanto o mérito. O que vai haver como único tipo de recurso que há na arbitragem é aquilo que a gente conhece no processo civil como embargo de declaração, né, que são os pedidos de esclarecimentos. Só. Não há instâncias revisoras, recursais ou algo do tipo. Dada a sentença arbitral, que equivale igualzinho à sentença judicial em termos de efeitos para serem executadas perante o Poder Judiciário, né, encerrada está a jurisdição dos árbitros. Então, está ali entregue o produto que você, né, encomendou a compra lá atrás, que você pagou por ele, né, está ali entregue o produto. O nível de confiança é muito maior, o nível, inclusive, de cumprimento voluntário,
de sentenças arbitrais é muito maior do que em processos judiciais. Eu ia até comentar com relação a isso, porque é um tema que a gente discutiu bastante, tem discutido nos últimos 2 anos, né? E me chama a atenção pela sutileza, né, da temática e que gera realmente esse nível de confiabilidade do sistema, né? Eu digo que primeiro você tem um estímulo muito claro do árbitro e do tribunal e da Câmara de ser referência, de ter credibilidade. Por quê? Porque o sistema só funciona com isso. Ninguém procura uma Câmara, um árbitro que não seja uma pessoa de confiança, que não tenha confiabilidade. Então, existe um estímulo muito claro de você fazer um trabalho bem feito. Mas aí o ponto de confiança que a gente vai discutir, eu queria que você falasse um pouquinho, e me chamou a atenção nesses últimos anos, é a história do dever de revelação, que é a temática que entrou aí no meio da arbitragem muito forte. E aquilo me chama a atenção porque os formulários, os questionamentos de dever de revelação, enfim, eu brinco o seguinte, nós temos 33 ministros no STJ, nós temos 11 ministros no STF, nós temos vários tribunais e desses vários tribunais eu tenho absoluta certeza que não passaria num questionário de dever de revelação da arbitragem. Eu vou botar 5% porque eu sou muito otimista, mas não passaria 5%. Porque a coisa é tão delicada, né, o dever de revelação, essas questões tão delicadas que gera essa perspectiva de que realmente o sistema ele foi feito com a preocupação realmente de ser confiável. Então, fala um pouquinho aí dessa questão do dever de revelação, dentro da perspectiva, para a gente não perder de vista, né, das vantagens. Das vantagens, isso, porque isso entra e está completamente interligado a uma outra vantagem que eu ia falar logo agora, que é a questão da especialidade e da tecnicidade de quem vai julgar, né? Então, por exemplo, uma demanda que envolve uma parceria público-privada, uma demanda que envolve questões materiais no âmbito do setor de um cumprimento contratual de um contrato do setor energético, ou do setor elétrico, ou do setor de aviação civil, né? São questões muito próprias e específicas. Eu estou dando exemplos muito, né, vamos dizer assim, muito técnicos específicos para poder subsidiar, né, o que eu vou dizer, que é a arbitragem consegue conferir, né, consegue ter pessoas que eu, diferentemente do Poder Judiciário, onde quando eu entro com uma ação eu não sei quem vai julgar, né? Não sei se aquela pessoa vai tirar férias, se vai ser removida, se vai ter uma promoção, se vai ter... Enfim, eu não tenho um comprometimento pessoal. Eu tenho um comprometimento que o Estado vai me dar uma solução, independentemente de qual seja, por quem quer que seja. Na arbitragem é diferente, é exatamente o oposto. Eu tenho um comprometimento de que aquela pessoa vai me dar a solução. Ou aquelas pessoas, aquelas 3, né? Por quê? Porque são pessoas que me passam confiança, que são pessoas técnicas, que têm especialidade, para além da respeitabilidade, para além né, daquilo que é natural do reconhecimento de ser um grande profissional, etc., mas são pessoas que conhecem daquela atividade econômica ou daquele mercado que eu estou inserido. E aí entra a questão do dever de revelação. Diferentemente do juiz estatal, né, aquele que é árbitro, e ele é árbitro, o cara que coloca lá no currículo, eu sou isso, isso e aquilo, e árbitro. Está errado, ele é árbitro quando tem um processo, né? O juiz pode dizer isso porque ele é funcionário público, ele passou no concurso que tem lá, juiz. Então ele pode dizer que ele é juiz, mas o árbitro não. Eu sou árbitro enquanto eu estiver atuando no processo. Verdade. Quando acabar o processo eu não sou mais árbitro, né? Mas o árbitro, ele, diferentemente do juiz, ele é trazido ao processo pelas partes porque as partes confiam técnica e de modo, né, da especialidade técnica que ele pode trazer ao processo. Não, como eu disse, repetindo antes, para decidir em seu favor, né, mas para bem decidir, para melhor decidir. E aí essa pessoa, esse árbitro, ele não é um funcionário público. Portanto, ele tem um nicho de relações que ele pode criar, diferentemente do juiz estatal, muito mais amplo. Normalmente, né, não necessariamente, mas normalmente são advogados. Então, advogado tem escritório, tem parcerias, tem, por vezes, negócios, né? O juiz não pode fazer nada disso. Cliente, né? Tudo. Clientes e relacionamentos, né, profissionais diversos.
pode inclusive ser sócio de negócios de seus clientes e por aí vai. Você pode trabalhar, ser sócio de um escritório com 300 advogados. Você não sabe o que é tudo que o teu escritório faz, né? Aí vem uma ferramenta importantíssima que a lei da arbitragem traz, obviamente que respeitando aquilo que já acontecia na época em âmbito internacional. A nossa lei da arbitragem ela foi inspirada na convenção, né, da UNCITRAL para a arbitragem. Então, ela é uma lei modelo, né, que foi trazida para o Brasil e foi criada algumas especificidades, algumas adaptações para o nosso sistema. Mas esse ponto específico do dever de revelação ele é trazido, né, para a lei de arbitragem, justamente por isso, porque sabe-se que o árbitro não é uma pessoa, é uma pessoa do mercado, é uma pessoa que transita, que tem relações, e ele, portanto, quando ele for, isso para a segurança do procedimento, né, ele precisa, antes de entrar no procedimento, ele vai dizer sim ou não, porque ele não precisa nem justificar. Ele pode dizer se aceita ou se não aceita. Diogo, você foi indicado para as partes, muito bem, quem são as partes? Aí fulano e Beltrano, não me sinto confortável, simplesmente eu saio. Ou eu digo, não, eu estou com muita coisa, hoje, enfim, simplesmente não quero, ponto. Mas se eu digo sim, aí vem o que a lei aponta, se eu digo que aceito, né, não vejo nenhum impedimento, nenhuma suspeição, nenhuma possibilidade que quebre a minha independência, imparcialidade, enfim, eu preciso responder a questionário que normalmente as câmaras e as instituições arbitrais têm já um questionário modelo, né? E dentro desse questionário vai ter assim, você já teve parcerias com o escritório dos dois lados, das partes, né? Você já isso, você já aquilo, e isso é revelar, né? O juiz não faz isso, o juiz estatal não precisa fazer isso, ele apenas por ele ser um funcionário público, né, ele é um servidor público, ele vai dizer se tem algo que afeta a sua imparcialidade ou independência. E ponto final. No resto, ele não tem isso de revelar ou coisa do tipo. Para dar segurança, credibilidade, enfim, até confiabilidade ao Instituto da Arbitragem, existe o dever de revelação, que é basicamente isso. Apontar, né, revelar situações que, na minha opinião, não quebram a minha imparcialidade ou independência, mas eu vou ser honesto. Eu vou colocar na mesa. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo. Nós somos professores da FRN. Teve um procedimento que uma das partes que me indicou, os advogados eram, um deles, professor, também lá da UFRN. O outro lado também era, por coincidência. Eu coloquei lá, olha, existe um guia da IBA, International Bar Association, que coloca, né, quais são os critérios, as possibilidades, é norma costumeira, é soft law, quais são as situações em que devem ser reveladas, aí tem lá até cozinhas, né, tem verde, laranja e vermelho. O verde é aquilo que você revela, mas que é besteira. O amarelo, laranja é aquilo que você revela, mas que, a depender da circunstância, pode ser compreendido como algo que quebre a sua imparcialidade. E o vermelho é algo que você vai revelar, mas sabendo que é um problema ou é um possível problema, mas que você revela por honestidade. Porque ao revelar, qual é o grande ponto positivo disso? Ao revelar, as partes vão tomar ciência daquilo. E ao tomar ciência, você pode dizer, epa, Diogo revelou aqui uma coisa que eu acho que quebra a parcialidade dele. Então, eu abro mão, eu interponho um incidente, né, de impugnação à escolha de Diogo. Isso vai ser julgado pela Câmara, né, para dizer se Diogo tem ou não tem. Se eu não faço isso, se eu não revelo aquilo que poderia quebrar a minha imparcialidade, né, isso é descoberto no transcorrer do processo, ou até depois de prolatada a sentença arbitral, o que é que pode acontecer aí? Anulação da sentença. Então, o dever de revelação é algo que existe para dar credibilidade, confiabilidade, não para banalizar, mas para criar confiança ainda mais no Instituto. Então, eu revelei, por exemplo, que eu já tinha participado de N debates acadêmicos, que já tinha escrito obras, né, em conjunto ou em coletânea com um daqueles professores que eram
patronos de uma das partes e tudo, mas que aquilo não me causava qualquer dificuldade em julgar, né, o caso. E foi julgado e pronto. Acabou-se. E acabou-se, não teve nenhum tipo de... Muito bom mesmo. Tem um elemento também que eu acho que é interessante, que você colocou já, mas só para ressaltar, que é a questão da economicidade, né? A gente tem hoje um CPC muito forte com relação à questão dos honorários, né? Então, as disputas que estão na perspectiva do CPC e não estão protegidas pela justiça gratuita, a gente está falando de 10 a 20% de honorários advocatícios. Isso, dentro da perspectiva de determinadas disputas, é relevantíssimo, né? Então, também acho que é um ponto, né? Procedimento, né? Eu acho também é muito mais simples, né? Mas na arbitragem não há honorários, quase nunca há. Exatamente. Então, assim, você é condenado a reembolsar aquilo que a outra parte pagou em termos de custo, né? Adiantou, né? Efetivamente. Normalmente as custas são partilhadas, então se você ingressa com um procedimento, normalmente, tá? Assim, cada Câmara vai ter o teu regulamento. Não há um CPC único para isso. O CPC é o regulamento. Isso, e que pode ser diferente em cada uma, mas assim, normalmente quem ingressa com o procedimento paga as custas iniciais, né, que é geralmente chamada taxa de registro, algo do tipo, e você vai ter uma taxa, que essa é um pouco mais cara, né, que é a taxa de administração, que vai levar, muitas vezes, em conta o próprio valor econômico da disputa, da demanda. Sim. Né? 1%, 2%, 3%, 0,5%, enfim, aí vai depender também da Câmara. Normalmente, essa taxa ela já é dividida entre as partes, né? E ela é segmentada, então tu paga 30% no primeiro momento, 30% na instrução e 40% quando sai a sentença. Já vi casos da sentença ficar segurada até o pagamento, porque é um produto, é uma entrega, claro, entendeu? Como é que eu vou entregar um navio para alguém sem receber o dinheiro, né? Primeiro, uma mercadoria cara, enfim. Então, o que é que vai ter, assim, o que é que tem de diferente na arbitragem, né? A gente já falou, não tem recurso, o sigilo, no ponto de vista econômico, né? Você pode ter aparentemente uns valores inicialmente pagos em termos de taxa, de custo mais elevados, mas por outro lado você não tem honorários sucumbenciais, em regra, né? Claro que as partes podem prever que tem e aí não tem problema, mas você tem o desembolso, o que a parte desembolsou e ela foi sucumbente, ela é obrigada a pagar de volta, né? Você vai ter, obviamente, aí custos de perícia, de traduções, que às vezes tem, quando for internacional. Eu tenho na perspectiva do doutorado, eu trouxe também um tema que eu achei interessante e que eu acho que é relevante, né? Que é a lógica do acolhimento, sabe? É um ponto... a percepção de senso de justiça hoje ela está muito prejudicada no judiciário porque a população, de uma forma geral, ela não é acolhida, por várias razões. A gente não vai entrar aqui no mérito, nem vou julgar, porque não cabe a gente, mas volume de trabalho, muito processo. Então você meio que, o judiciário está uma máquina que ela produz ali aquele, eu diria, cospe decisões judiciais e tem audiência e não sei o quê, e a pessoa que vai para o judiciário, que ela entra na disputa, uma das sensações que ela precisa ter é de acolhimento, ainda que ela perca. Então, o senso de acolhimento, no sentido de dizer assim, eu fui escutado, eu fui ouvido, minhas provas foram produzidas. Então, hoje tem o judiciário, useiro e vezeiro, por exemplo, de indeferimento de testemunha, porque não quer fazer audiência de instrução, e a coisa é alinhavada em muitos aspectos. E aí, quando você vai para a arbitragem, a sensação que a gente tem, né, daquele metaverso, né, do direito, vamos dizer assim, aquele universo diferenciado... É muito mais leve. Você não entra num palácio, né, para decidir tua causa. Você entra numa federação das indústrias, você entra num prédio, enfim, privado, você entra numa instituição que tem credibilidade e respeitabilidade. Você não entra num prédio com estilo romano, né? Você não entra num local onde, né, tá todo mundo, né, olhando para você de modo, né, diferente. Então, de fato, isso tudo que você falou é completamente verdadeiro e tem um sentido. O procedimento arbitral, o processo judicial também, mas o judiciário vem descobrindo aos poucos isso que eu vou dizer. Mas o procedimento arbitral,
ele é das partes. Ele não é da Câmara, ele não é do tribunal arbitral que foi constituído ali, ele não é do juiz, ele não é do judiciário. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem manda são as partes. Na arbitragem, quem combina a data e horário de audiência são as partes. Quem combina o que vai acontecer na audiência, quem pode ouvir, quem vai falar primeiro, se vai ter fala dos advogados. No judiciário, a audiência é só para colher provas, né? É só discussão. Na arbitragem, não. Os árbitros sustentam, dialogam com o tribunal arbitral, expõem a eles, são, muitas vezes, interrompidos. Espera aí, mas na página 1000 e tanto aqui, você não disse isso, aqui a prova não está indo nesse caminho, explica aí. É uma discussão, é um debate dialógico, tem uma dialógica. Qual é o grande sentido disso tudo? Dar um produto final adequado, de qualidade, eficiente. Né? Então, o procedimento é das partes. A flexibilidade que muito se fala no procedimento arbitral é natural desde quando a arbitragem se iniciou há 100, 200 anos atrás. Aquilo que o CPC trouxe muita gente... a grande novidade do CPC é o negócio jurídico processual. Novidade? Gente, isso na arbitragem... A arbitragem é um negócio jurídico processual. Já começa daí. O procedimento é todo das partes. As partes é que fazem tudo. Quando vai começar a arbitragem, o procedimento em si... Antes até das alegações iniciais, existe um documento que normalmente se chama termo de arbitragem, ata de missão. São as partes que fazem e eles vão ali estabelecer as regras do jogo. Muito Isso não existe no judiciário. E não existe porque há uma crítica, você está criticando. Não. O judiciário foi criado para resolver demandas prontas. O CPC é um quadradozinho lá que você tem que jogar tudo ali dentro, mas não vai caber. Verdade. Nem tudo vai se adequar ali ao CPC, né? Então, assim, é por isso que a gente vê aí muitas discrepâncias ou situações. Eu tenho um ponto que eu queria ainda conversar com você, que é o seguinte. Nesse cenário, a gente já vê claramente que existe um instituto muito potente. Né? Então, entre nós aqui não há dúvida com relação a isso. Mas a gente tem um problema. E aí é um problema que, inclusive, nos afeta diretamente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que você enxerga essa parte de educação com relação a essa postura de buscar ferramentas mais adequadas? Educação dentro da perspectiva aberta, né, da sociedade, mas especialmente também educação dos nossos alunos formandos, advogados, né, que muitos não conhecem, né, ou seja, educação específica jurídica para exatamente se abrir a essas perspectivas do Instituto da Arbitragem. Não, perfeito. Eu acho que assim, são grandes desafios, né, para consolidar a arbitragem no Nordeste brasileiro. Esse não é um problema, vamos dizer assim, é um grande desafio para o Rio Grande do Norte, é um grande desafio para o Nordeste, né? Mas a gente pode verificar onde é que deu certo. Por que deu certo, por exemplo? Por que está dando certo no eixo sul-sudeste? Né? As universidades se prepararam para isso, né? Então há o aspecto aí da educação jurídica criando uma nova cultura, né? Não para todos os tipos de conflitos, tá? Eu acho que é uma coisa bem importante, eu acho que eu nem falei isso no início, mas assim, a arbitragem não serve para tudo. Até falei que a arbitragem não vem para resolver os problemas do Poder Judiciário, mas muito longe disso, né? Pode ter um componentezinho de tirar do judiciário demandas tecnicamente muito complexas e aí você ganha fôlego para resolver as outras, mas a arbitragem ela existe até por lei para resolver conflitos patrimoniais disponíveis, aquilo que as partes podem transigir, disponibilizar. Então, assim, eu acho que essa cultura, trabalhar isso primeiro nos âmbitos dos cursos de direito é fundamental, né? Exemplo disso são as competições de arbitragem que acontecem Brasil afora, mundo afora, né? Aqui na UFRN a gente tem um projeto, né? Você faz parte, é um projeto que eu coordeno que se chama POT-ARB, né? Mistura de potiguar com arbitragem. Esse projeto foi um pouquinho antes da pandemia, né? A gente concebeu ele aí com grandes alunos e
E esse projeto vem de lá para cá, 2019, já tem quase 5 anos, eu acho, aproximadamente, enfim, participando de competições de arbitragem, discutindo casos, mas não somente isso, realizando eventos, trabalhando pesquisa, né, no âmbito da arbitragem, enfim, apresentando trabalhos em congressos, escrevendo artigos, livros, capítulos de livros, né? Eu acho que isso tudo faz parte e tem um componente da própria disciplina, né, de arbitragem que eu leciono dentro da prática, também lá no FRN. Eu acho que esse é um grande componente, vamos dizer assim, é uma arma muito forte que a gente tem, né? A outra é trabalhar, né, ao lado também de quem pode ser parte na arbitragem, ou seja, o empresariado, de um modo geral, né, aquelas pessoas que poderiam levar os seus conflitos, né, para o âmbito do Poder Judiciário. Outra vertente importante, outra arma importante é a OAB. Né? Os nossos colegas advogados são aqueles que podem influenciar o primeiro grande juiz de uma causa é o advogado. Né? É a pessoa em quem o empresário confia, a parte confia, né? E ele quer ouvi-lo. Se ele escuta do advogado algo positivo de levar o conflito, né, a resolução dele para a arbitragem, ou colocar uma cláusula arbitral num contrato, né, certamente há aí uma grande probabilidade da coisa simplesmente acontecer. Né? Um outro grande cenário é trazer para dentro, né, do nosso contexto de resolução de conflitos pela via arbitral a administração pública. É inegável, no âmbito do Nordeste brasileiro, que a administração pública é um grande vetor de participação na economia. Com certeza. Né? Então, o exemplo, por exemplo, em São Paulo aconteceu o inverso. Né? Em São Paulo, a administração pública viu a arbitragem funcionando no âmbito privado e disse, eu tenho que ir. Eu tenho que ir também. Né? Aqui eu acho que pode funcionar um pouquinho diferente, ou seja, a administração pública passa a participar e aí o privado, opa, que legal, é interessante, o Estado, o município, enfim, estão participando, eu vou também. Né? Eu posso confiar naquilo. Né? A arbitragem é muito confiança, é muito respeito. Né? Então, eu acho que ter práticas positivas, né, também com relação à arbitragem é uma grande ferramenta. Isso não se constrói do dia para a noite, né? Não é uma coisa que eu vou resolver construir, né, um instituto, uma câmara arbitral e simplesmente, né, eu vou receber demandas ali. Né? Não é desse jeito, até porque a gente precisa sedimentar, consolidar o instituto, e como eu disse, não vão ser todas as causas que vão a gente ainda né, tem, chegar. Como você colocou, né, ainda tem os deveres de casa, né, a gente tem o dever de casa da universidade, aqui ainda é por mais que a gente já tenha conseguido, né, um espaço, né, já foi pior, né, já foi uma situação que a gente nem se comentava, né, seja, eu fui aluno na FRN e não tinha nada, zero. Né? E aí a gente já consegue entender que existe um espaço. É interessante como dentro da perspectiva de sala de aula, a receptividade, né? Porque em alguma medida a gente apresentando a arbitragem ou os meios adequados, é como se criasse um universo que o aluno muitas vezes, mas isso existe. Ou seja, eu pensei que o direito era só briga, judiciário, então existe a possibilidade de você buscar outros meios, né? Já realmente as disciplinas de autocomposição, de meios adequados, elas já trazem esse negócio, mas de fato, né, ainda precisa um processo muito grande de educação dos personagens principais, né, principalmente, eu diria que é uma... E aí o ponto que eu acho que é importante, apesar da responsabilidade da academia ser gigante, eu acho que é o fomentador disso, mas da própria advocacia, sabe? Porque no final das contas, é o que eu digo, o advogado precisa ter na mão esse ferramental. A maioria tem apenas o ferramental do judiciário, né? E é isso... E veja, não é só... Esse ponto é fundamental, não é só para fazer a boa escolha na hora de escolher pela arbitragem. É de fazer a escolha, inclusive, por não ir à arbitragem. Sim, perfeito. Porque eu vou tocar... Assim, tem situações que eu já vi, por exemplo, cláusulas arbitrais em contratos que não precisavam ter cláusulas arbitrais. Ou elegendo câmaras arbitrais de custos muito elevados. Verdade, né? Então eu já vi, por exemplo, situações em que chegou lá um contrato, isso é lá no meu escritório, né? A demanda é assim, assado, quando eu pego o contrato que eu vejo uma cláusula arbitral elegendo uma câmara em São Paulo.
Eu disse, e qual é a disputa mesmo? Não, ele não cumpriu tal cláusula ainda, a disputa, isso implica em quanto, mais ou menos? 300, 400 mil reais. Sabe quanto é? Para a gente ingressar, começar a brincadeira, como diz o Matuto, ingressar com um procedimento arbitral, já que você vai ser o requerente aqui, né? E quanto você vai gastar ao todo no processo, se tiver um árbitro só, entre 300 e 400 mil reais. Nessa Câmara que foi eleita aqui. Eu não acredito, então vamos... Não dá para sair dela. Não dá, agora você... Não dá para sair dela, porque possivelmente se a gente ingressa com ação no judiciário, o outro lado vai, né, arguir uma preliminar de incompetência, enfim. Se ele não arguir, tudo bem, o processo segue no judiciário, mas se ele arguir, acabou o processo, você tem que ir para arbitragem. Né? É uma deseducação completa. Né? Então, assim, como é que você vai litigar pleiteando 400 mil para pagar 400 mil? Isso é insano, é completamente... Né? E eu estou falando um cenário pior, mas você pode, mesmo que as custas sejam, sei lá, você tenha que buscar 1 milhão e as custas sejam 400 mil reais, não faz sentido também. Sentido, é verdade. Entendeu? Então... É entender, né, educar-se, né, no sentido de conhecer o Instituto. Eu estou dando um exemplo, só para o pessoal não pensar, estou dando o exemplo da Câmara mais cara do Brasil, que é aquela que eu falei que é a maior do Brasil e a segunda maior, é a maior da América Latina e é uma das 3 ou 5 maiores do mundo. Então ela tem um sentido de ser caro. Ela é caro porque, de fato, enfim, ela entrega. Né? Ela entrega o produto. Mas, por outro lado, eu não preciso, muitas vezes, sair daqui para Macaíba, eu não preciso ir numa Ferrari. Eu posso ir num carro, né? Enfim, exatamente. Eu vou chegar do mesmo jeito. Não, já é do mesmo jeito, né? Meu amigo, realmente o tema ele é fantástico, é algo que a gente conversaria aqui, até porque somos dois apaixonados pela temática, conversaria aqui a tarde toda, entraremos à noite, conversaremos sobre vários aspectos, porque realmente é algo que do dia a dia, dentro da perspectiva do dia a dia, seja como professor, seja como advogado, impacta muito. Então, eu fico muito feliz da gente estar também plantando, através do podcast, essa sementinha, né, de construção dessa cultura da arbitragem, né, dessa cultura dos métodos adequados. Tenho certeza que a audiência adorou. Eu acho que é algo que é relevante para essa audiência. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar, mas com o coração partido nessa perspectiva do tema, porque realmente vai longe. Não, mas obrigado, agradecer novamente, enfim, a oportunidade de estar aqui, enfim, conversar contigo sobre arbitragem é muito fácil, né, é muito salutar, enfim, é muito prazeroso. Eu presido uma Câmara atualmente, né, a Câmara de Arbitragem, uma das primeiras aí que nasceram aqui, que é a Câmara que pertence, né, está inserida na Federação das Indústrias, né, na Fierne. Então tem lá um site, acho que é câmaradearbitragem.fierne.org.br, alguma coisa assim, mas se jogar no Google Câmara de Arbitragem Fierne, vai achar. Né? Lá tem, por exemplo, você vai encontrar a lista de árbitros, regulamento, tabela de custas, tudo mais ou menos do que a gente conversou aqui, já vai dar para dar um sinal. Isso você vai encontrar em toda e qualquer instituição arbitral, e é através dela, de algum modo, que eu tento, né, plantar um pouco mais essa semente, seja no lado do empresariado, no âmbito da academia, seja lecionando, né, e orientando os alunos em competições ou em trabalhos acadêmicos voltados para a área da arbitragem, para que a gente tenha no futuro uma resolução de conflitos melhor, né, no nosso estado, enfim, no nosso país, para que a gente tenha profissionais que possam sair do FRN e pensarem em resolver os conflitos não só, né, pela porta do Poder Judiciário, não só, né, buscando, né, litigar, né, no âmbito do Poder Judiciário. No âmbito da arbitragem, uma coisa que a gente falou, né, e só para finalizar, é muito mais leve. Não raras, às vezes, você inicia um procedimento arbitral e você termina resolvendo com uma transação, né, com uma composição, porque as partes se desarmam, né? Ou a gente resolve uma parte do conflito, aquilo que não é
O juiz não tem condições de ter esse tempo de olhar para todas as disputas que estão na vara dele, né, e ver aquilo que pode ser resolvido em parte ou não. Né? Eu já, enquanto árbitro no procedimento aqui na Fierne, eu vi que tinha uma obra que iria simplesmente perder o objeto dela na arbitragem. Então eu disse, poxa, por que eu não conversar com os advogados? E eu estou vendo que tem sinergia aqui em determinados pontos e a gente fechar esses pontos que são passíveis, né, e pacíficos entre eles, que são passíveis de consensualização, e a gente deixar para o tribunal arbitral aquilo que é de fato, né, o problema, fazer com que a obra ande, fazer com que o negócio aconteça, né? E assim foi e deu certo. Então a gente expediu lá uma sentença parcial, né, resolvendo, homologando, na verdade, o acordo parcial e deixando para o tribunal aquilo que é de fato, porque muitas vezes no judiciário a gente vê isso, né, processos que poderiam ser em parte resolvidos ou até totalmente, mas não tem ninguém ali que diga, ei, vem cá, né? As partes se sentem, e os advogados se sentem muito mais tranquilos em sentar à mesa, em conversar, em dialogar na arbitragem, né? E esse é o grande propósito, né? A gente ter espaços, né, que na nossa sociedade que a gente consiga bem e melhor resolver os nossos conflitos, porque se a gente deixar do jeito que está, né, a gente certamente vai ter uma sociedade pior mais à frente. Que bacana, meu amigo. Viram aí, né? Mais uma vez aqui o podcast trouxe um convidado especialíssimo para tratar dessa temática. Peço a vocês, mais uma vez, que deem um joinha lá, curtam, compartilhem, falem para os amigos, porque realmente é assim que a gente cresce, assim que a gente impacta de uma forma positiva a nossa educação, o nosso ecossistema, enfim. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.